E aí, seja muito bem-vinda a mais um dia transformando bonecas e transformando vidas com a Arte Reborn. Eu sou Eliane da Borbulharte Bebês Reborns e hoje nós estamos aqui para mais uma etapa da nossa transformação aqui da nossa boneca. Oi, pessoal, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, pessoal do Instagram, do Facebook, do YouTube também. E hoje nós estamos aqui para uma etapa que é uma etapa assim que tem sido uma grande assim preocupação de muitas pessoas que ainda estão começando aí na Arte Reborn, né? Que são as sobrancelhas das bonecas, né? Quem acompanhou as lives, né, da semana passada, a gente estava transformando essa bonequinha comum aqui. E foi feito já as manchinhas, as camadinhas de pele. E hoje nós vamos fazer aqui as sobrancelhas com vocês. Sabe quando a gente olha pra boneca e vê que tá... Nossa, às vezes eu lembro que no começo do meu trabalho, quando eu comecei na Arte Reborn, às vezes eu fazia pintura e eu tava gostando da boneca e a hora que chegava na sobrancelha, eu terminava de fazer aquela sobrancelha e eu olhava e falava assim, gente, tem alguma coisa errada aqui. Nossa, foi assim o meu... Foi a parte assim que eu mais tive dificuldade, foi as sobrancelhas, porque a gente sabe o quanto uma sobrancelha é importante, né? Até na pessoa, né? A sobrancelha acaba sendo a moldura do rosto. E a gente vê assim que tem muitas bonecas por aí que ficam uma pintura um pouco artificial, pesada, né? Porque quando a gente faz uma boneca, mesmo que seja a transformação de bonecas ou os bebês reborns, o nosso objetivo central é deixar essa boneca mais parecida com uma criança de verdade, né? Então, às vezes, muitas coisas que a gente vê assim na sobrancelha e tira muito desse realismo. Seja bem-vinda, tô vendo bastante gente nova aí entrando. Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essas sobrancelhas aí. Depois me conta aí se para você também que já faz artesanato, que se a sobrancelha se é uma dificuldade para você. Nós temos muitas e muitas perguntas a respeito disso, né? Das sobrancelhas dos bebês reborns. E eu vou mostrar para vocês, vou começar falando um pouquinho dos pincéis. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir passando, né? A Bárbara tá aqui, ela tá anotando todas as perguntas e a gente vai respondendo ao longo da live. Como tinha dito, os pincéis, eu vou mostrar para vocês o pincel que eu uso e o pincel que eu mais gosto. Tem alguns pincéis que eles são bem mais finos que esse, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui perto da cabecinha da boneca. Deixa eu ver se eu tirar isso aqui, tá? Deu uma atualização, mudou. Tinha pausado o Instagram. Esse pincel que eu uso aqui, esse aqui é um pincel redondo, ele é um pincel número 2 e ele é um pincel de pelo longo. Olha aqui, ó, ver se dá pra vocês verem. Acho que eu coloco aqui na frente da cabecinha da boneca, que é clarinho, dá pra vocês notarem, né? Esse pincel aqui é um pincel que eu gosto muito dele, porque ele não é tão grosso, né? Olha, eu vou te mostrar um outro aqui também. Esse aqui é redondo. Também é um pincel pelo longo. Esse aqui é tamanho... Deixa eu ver, esse aqui é o tamanho... Esse aqui é o 4. Esse aqui é o 4. E esse aqui é o tamanho 2. E são pincéis que eles não são tão fininhos e eles são pincéis muito bons para fazer sobrancelha. Esse aqui, ó, é o meu preferido. Que vocês podem notar que ele tem as cerdas, ele é um pincel que não é tão fininho. Por que teve uma época que eu comprava até o pincel assim e eu cortava as cerdas, ou eu comprava aquele tamanho número 0, que era bem fininho. Mas o que acontece? Quanto mais fininho o pincel é, né, na hora que você vai pegar tinta nele, então se tiver só uns 2 fios, fica muita pouca tinta. E na hora de você colocar, você vai fazer quase que ele não carrega muita tinta pra cá, né? Então demora pra fazer. E eu me adaptei tanto, esse é um pincel que ele é bem comprido,
porém ele tem as pontinhas, ele é fininha, né? Então você vai acabar fazendo o desenho, mas com a pontinha do pincel. E ele é muito bom. Então, pra mim, assim, é um dos melhores pincéis. Há pessoas que gostam até de fazer com esse aqui, ó. Esse aqui é o fininho, né? O número 0, o mais curtinho. Mas eu acho, assim, que pra fazer a sobrancelha, quanto mais longo o pincel, melhor fica e o resultado fica melhor. Porque, na verdade, a gente vai meio que penteando, né? Esses fios, olha. Então, ele sendo longo, ele vai carregar a tinta até... ó, na outra extremidade. Então, esse pincel aqui é o que eu costumo usar. Eu sempre falo para as alunas que, de repente, é legal você comprar um pincel, sabe, experimentar o pincel número 0, comprar um número 2, comprar de pelo longo, comprar de pelo curto, porque daí você vai se adaptando. Cada pessoa tem um jeito dela de fazer, né? E eu sempre acredito que não existe assim o certo e o errado, existe o jeito que a pessoa mais se adapta. E o pincel, para mim, o pincel de pelo longo é o melhor, e não gosto de usar aquele assim, no, tipo número 0, aquele muito fininho, não. Então é esse pincel aqui que eu uso. Outra coisa que eu acho que é muito legal para poder ter, para poder auxiliar para vocês na hora de fazer as sobrancelhas, são esses lápis aqui. Esse lápis aqui, ele é muito legal. Esse lápis aqui chama Prismacolor Premier. Esses lápis aqui você encontra no Mercado Livre, ou se não em papelarias mais especializadas. É um lápis aquarelado, porém ele tem, eu acho que é aquarela mesmo, mas ele tem um lápis que ele tem um pouco de óleo, sabe, na composição dele. Então ele fixa muito, o pessoal usa muito para fazer, sabe aquelas pinturas que eles usam, aqueles cadernos que vem para desenhar, aquelas pinturas, esses lápis aqui, ele é muito bonito, a pigmentação dele fica muito bonito, pega muito no papel. Então, para a gente poder fazer a base da sobrancelha com esse pincel, se você quiser, sabe, para você não se perder na hora de pintar? Talvez assim, às vezes se você não quiser ir já direto no pincel e fazer a pintura já no pincel, você pode fazer a marcação e já fazer uma pré-pintura com esse lápis aqui. Além de você ter assim uma direção na hora que você for com o pincel mesmo, esse lápis já dá meio que um acabamentinho lá no fundo, fica bonito, sabe? Fica como se tivesse feito uma sobrancelha em 3D. Quando a gente vai fazer a sobrancelha da boneca, nós costumamos fazer uma marcação para você ter uma ideia de onde começar e onde terminar essa sobrancelha aqui. Então eu não colei o olho desse bebê ainda atrás, né? Eu tinha cortado atrás, eu tirei o olho, eu pintei, né? Que era, não sei se vocês lembram, que era um olho azul, nós pintamos de castanho. Eu só coloquei ele aqui de volta para mim poder ter uma base para poder fazer a marcação. Então nós vamos começar assim. Toda vez para você, eu tenho visto alguns bebês aqui às vezes na internet com sobrancelha muito alta, né? Ou muito arqueada. A sobrancelha de uma criança, se vocês forem ver, ela é um pouquinho mais reta do que uma sobrancelha de uma adulta. Ela não é tão assim arqueada igual uma sobrancelha de um adulto, não é? E para você saber assim, qual que é a altura certa para não fazer para não fazer muito alto, você vai ver que todo kit, ou seja, o kit da boneca, ou uma boneca desse tipo que nós fomos fazendo transformação, ela tem assim, logo em cima do olho, tem tipo um ossinho, sabe? A estrutura da cabecinha, né, de uma criança, ela tem, você pode observar, tem o olho, depois vai ter um ossinho logo em seguida. Esse ossinho que tem aqui em cima, né, que isso aqui, né, é uma boneca, não é um osso, né? A simulação de um ossinho, você vai fazer a sobrancelha aqui em cima, seria aqui. Então, observa, se de repente a boneca que você tiver trabalhando aí, você, não tem, parece que não tem um ossinho, você vai ver que, ó, você observa, você vai vir aqui, você vê que sempre tem, ó, ele vem assim, ó, ele vem
o dorso da cabecinha, dá uma leve, olha, uma leve baixadinha, depois, ó, é isso aqui, é essa saliência que tem aqui em cima. Essa bonequinha aqui, ela não tem assim, a simulação do osso muito aparente aqui, mas olha, vem aqui, ó, dá essa baixadinha aqui, ó, olha que vai subindo, a gente já sabe que é aqui, ó, que seria esse ossinho. Então, para você marcar, qual marcação que você vai precisar? Narizinho, né, o cantinho do nariz, então a gente vem aqui, ó, com o pincel. Se o ossinho for aqui, você pode usar um lápis, né, ou você usa o lápis, que você vai marcar aí, se você tiver esse lápis, eu vou marcar com esse aqui, que eu já tenho esse lápis aqui esse Premiere aqui. Então, vamos fazer aqui, ó, pra me mostrar aqui. Ó. Então, se eu já sei que a altura da minha sobrancelha é aqui, mais ou menos, vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Uma bolinha aqui pra perder. Aí, eu venho aqui, pode pegar com um pincel ou com alguma outra coisa. Olha, eu coloco aqui nessa extremidade aqui do narizinho e eu faço uma marquinha aqui que eu sei que a minha sobrancelha tem que começar aqui, ó. Fazer uma bolinha bem pequenininha aqui pra gente marcar. Então, a sobrancelha tá aqui, o ossinho tá aqui, e aonde que ela vai ter que terminar? Daí, a gente pega esse cantinho aqui da boquinha, sabe, do biquinho dos lábios aqui, vem, encosta aqui na extremidade do nariz pra gente saber onde que ela tem que terminar. Então, eu vou colocar meu pincel aqui na boquinha, no narizinho e, ó. E aqui eu sei que ela tem que terminar aqui. Então, eu já vou ter essas 3 marcaçãozinhas aqui, ó. Começo, meio e fim. E o que você pode fazer? Se você quiser trabalhar com esse lápis, que nem como essa é uma bonequinha oriental que eu vou fazer, a sobrancelha dela vai ser escura, né? Então, você pega lá, se você tiver um lápis, né? Esse aqui é o sépia. Deixa eu ver que cor que é esse aqui. Esse aqui é o marrom. Eu vou usar o sépia. Daí você usa sempre um tom mais claro do que você vai fazer a sobrancelha. Vamos supor que se a gente estivesse fazendo uma boneca loira, existe um ocre, uma cor um pouquinho mais... Sempre um tom abaixo da cor que você vai fazer a sobrancelha. E a sobrancelha do bebê reborn, a gente sempre eu faço, mas você vai fazer ela de acordo com a cor do cabelo. Então, nós vamos vir aqui e nós vamos começar aqui, ó. Aqui, ó, o cantinho. Nós vamos traçar aqui com esse lápis pra gente marcar. Se eu consigo fazer assim, de viradinho aqui. Tem uma pergunta aqui da Arlete. Ela perguntou se pode fazer com lápis comum. A marcação? Isso. Dá pra fazer sim, com lápis grafite, Arlete. Não isso que eu tô fazendo, de ficar riscando, não. Você pode marcar 3 pontinhos com lápis grafite. Ó. Então, começou aqui, aqui, aqui. Então, eu venho com o lápis e vou fazendo um movimentinho assim, ó. Deixa eu mostrar, vou ver se eu consigo desenhar aqui pra vocês. Vamos supor que aqui é um olho de uma boneca, né? Vamos ver se dá certo aqui. Nossa, tá tão ruim a claridade, eu não sei se vai dar. Eu queria só mostrar pra vocês que quando eu vou fazer, eu não tô fazendo pincelada, eu não tô fazendo isso aqui, ó, que vem? Eu não precisa ser necessariamente isso aqui, ó. Existe vários jeitos de você fazer a sobrancelha. Olha, esse movimento aqui é um jeito. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Você pode fazer o contrário na boneca, que fica muito bonito. Olha, você vem aqui, ó. Você vem fazendo esse movimento aqui. Aqui não é o meio do olhinho? Então, você vai dividir esse olho em 3, mais ou menos. Olha, a hora que chegar aqui, ó, você vem fazendo esse movimento. A hora que chegar aqui, ó, nessa marcação, você vem descendo, ó. E daí, aqui é que nem uma escaminha de peixe. Aqui a gente vem contrário e
e vem fazendo isso aqui. A Cristiane perguntou qual lápis é esse? Esse lápis aqui, ele chama Prismacolor da Premier. Esse aqui é o sépia que eu tô fazendo. Esse aqui é uma cor muito boa. Se vocês forem comprar, eles vendem avulso. Então, vocês, não sei se tá dando certo de ver aqui. Então, você vai ter dois jeitos de fazer. Ou você vai fazer assim, né? Igual nós fizemos assim, ó, virar curva. Depois você pode vir e fazer a escama de peixe aqui. Ou você vai fazer o contrário, igual nós fizemos aqui. Que é você vem, ó, o contrário. E depois vem aqui descendo um pouquinho. E faz a escama de peixe aqui pra baixo. O que acontece? O que a gente tem que observar quando a gente faz uma sobrancelha numa boneca, né? É que tá tão clarinho aqui, eu não sei se vai dar pra ver. Vamos ver aqui. O que a gente tem que observar é o seguinte. Aqui, a gente tá fazendo os fios da sobrancelha. E a hora que chega aqui, mais ou menos nessa altura do fio da sobrancelha, essa extremidade aqui vai encontrar com os fios das têmporas, né? Depois a gente vem aqui, ó, até aqui em cima. Então, quando encontra esse fio com esse fio aqui, o que acontece? Fica como se fosse um fio sobre o outro fio. Por isso que aqui, ó, a gente deve deixar essa partinha só aqui, ó, no cantinho, um pouquinho mais escura. Se vocês forem notarem, assim, sobrancelha de um bebê de verdade, vocês podem ver que eles têm isso aqui. O que difere, né? Por exemplo, ó, a gente tá fazendo aqui, olha, os bebês. Tem bebês que não tem, depende se é recém-nascido, quase nem tem sobrancelha. Então, o que tem que atentar para fazer essa sobrancelha um pouco mais clarinha, né? Principalmente no começo aqui dela, né? Então, vocês vêm aqui deixando aqui sempre bem mais clarinho. E depois aqui, ó, que você nessa extremidade, aonde encontra os fios aqui, que é um pouquinho mais escuro. Não sei se, olha, essa boneca, só o efeito, esse lápis aqui, ele dá um efeito muito bonito. Ele já fica com, aqui ó, fica com uma sobrancelha bonita. Você vem penteando, olha aqui, ó. Oi? A Rosa Helena mandou aqui no Instagram que ela usa uma caneta Pilote, que é tinta apagável. É muito boa também, Rosa. O bom desse lápis, se você quiser ter depois uma experiência com ele, Rosa, esse lápis ele é bom que ele deixa... fica como se fosse uma sombra por baixo da sobrancelha, né? Fica como se você tivesse feito uma camadinha por baixo. Ele dá um efeito super bonito. Então, nós vamos vir aqui, deixa eu vir aqui, vamos fazer a outra aqui. Acho que a outra eu vou ter que fazer virada pra mim aqui, que vai ser difícil. É a mesma coisa, ó, nós vamos medir aqui, vai começar aqui. Mais ou menos aqui é o meio dela. E pra mim saber aonde é o fim, eu venho aqui e marco aqui. A Fernanda colocou, posso usar lápis de olho na cor branca para desenhar? Para desenhar? Então, precisa só saber que se esse lápis não vai manchar depois, porque às vezes se ele tiver muito oleoso, eu não sei porque tem alguns lápis de olho que tem um pouquinho de óleo, eu não sei se esse lápis depois, se vai ficar oleosa a base, e depois você vai passar a tinta por cima, se tiver muito oleoso, pode ser que às vezes a tinta não pega. Então, ó, daí a gente vem, ó, eu vou fazer que o pincel vira, ó, pra baixo, até aqui mais ou menos, ó, divido esse olho por 3, pra mim saber aonde que vai começar a cair essa sobrancelha. Eu faço uma divisão meio assim a olho mesmo, olha, em 3, venho aqui e aqui começa a cair aqui. A Cristiane mandou aqui no Instagram, onde eu encontro esse lápis? Ah, no Mercado Livre você consegue, comprei ele avulso até. Eu acho que ele deve custar tipo aí uns 15 reais, mais ou menos. É um lápis importado, mas é daqueles que vale a pena. Olha, essas têmporas, muitas pessoas às vezes falam que tem dificuldade com o pincel. É lógico que a gente vai trabalhar com pincel aqui ainda, né? Não vamos fugir do pincel, não. Mas isso aqui, ó, dá pra dar um acabamentinho, ó, uns risquinhos suaves. Depois a gente passa o pincel por cima, o que vai ficar? Ficar aquele efeito 3D.
Olha aqui, ó, bem, ó, vamos fazer uns risquinhos aqui nas têmporas com lápis. Vem aqui, ó, aqui em cima tem aqueles cabelinhos aqui, ó. Aqueles cabelinhos bem fininhos. E esse lápis, ele é bom porque ele não sai depois. A Luana perguntou, posso usar lápis aquarelado comum? Então, o lápis aquarelado comum, esses que a gente encontra, acho que se eu não me engano da Faber-Castell tem, ele até dá. Só que assim, o que eu faço às vezes para ele fixar melhor? Eu molho o algodão com um pouquinho de álcool e dou uma batidinha nele, que daí ele fixa melhor. Esse aqui, eu não, é a composição dele, é o único lápis que eu consegui achar que eu não preciso, ele já fixa sem precisar colocar nada. Ó, então a gente vai fazer bastante cabelinho. Essa reforma aqui vai ficar bem bonitinha. Ó, nós vamos fazer as têmporas. A Rúbia perguntou, se errar, dá pra pagar? Então, tudo que antes de ir pro forno dá pra pagar. Só não deixa pra assim esquecer e pagar. Depois que vai no forno, daí é meio complicado, né? A gente vai terminar essa sobrancelha, tem que deixar no forno por 8 minutos, né? Na temperatura de 180 graus. Ó, então a gente já marcou. Olha, na verdade, já tá até bonitinho já essa sobrancelha. Mas aí agora a gente vem com a tinta, que nós vamos dar uns fiozinhos por um pouquinho de tinta. Um pouquinho de solvente aqui. A Adriele perguntou se dá pra fazer com pincel de pintar a unha. Ah, até dá, sabe que o pessoal faz aquelas unhas artísticas e tem uns pincéis bem legais para aquilo, né? Você só tenta para pegar um pincel assim fininho, né? Com cerda um pouquinho mais longa, igual esse aqui, que dá certo, sim. Na verdade, às vezes a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem em mãos no momento, né? Às vezes as pessoas, é lógico que um pincel, deixa eu pegar um papel toalha aqui, um pincel bom faz toda a diferença. Para quem tá começando a arte reborn, assim, vale às vezes até a pena investir. Tem alguns pincéis que vende em lojas que vende produtos para materiais reborns, tem uns pincéis muito bons. Então, se tiver que gastar com pincel, é melhor você comprar um pincel bom de sobrancelha. Os outros pincéis, tudo dá pra gente dar uma... usa pincel de maquiagem, usa pincel assim, tipo pincel comum, né? Agora para fazer a sobrancelha é legal um pincel bom. Mas mesmo em lojas comuns, existem uns pincéis desse tipo aqui, sabe? Pelo de Marta, uns pincéis bons. Esse aqui mesmo não comprei, assim, não foi específico para arte reborn, mas eu comprei numa casa que vende materiais para arte. E eu acho que eu paguei na faixa de uns 30 reais um pincel. E é caro 30 reais por um pincel, mas é um pincel bom. Então compensa. Porque às vezes tem pincel de 7, 8 reais, mas esse aqui ele... Aqui no Instagram, a Tele Maart está perguntando qual tinta usada para pintar os bebês? Então, eu uso a tinta Gênesis, né? Porque eu trabalho com essa técnica que vai ao forno, que tem que queimar. E uso essa tinta aqui, essa que eu tô usando aqui no momento, que é a tinta Sophie, que é uma tinta desenvolvida no Brasil. E ela tem tido resultado muito bom, ela tem um preço melhor e eu tenho gostado bastante dela. A Fernanda Brás colocou assim, comprei o seu curso e estou amando. Ai, que bom, Fernanda. Logo eu quero ver esses bebês nascerem, hein? Nós vamos fazer uns desafios lá na nossa comunidade de alunas. As alunas novas logo vão receber o link de convite da comunidade, porque a gente vai fazer uns desafios lá com prêmio. A gente tá querendo colocar... O vídeo foi pausado aqui, parece que tá reconectando. Eu acho que é a internet que deve estar ruim, viu, Bárbara? Aí, acho que voltou? Acho que voltou agora. Acho que a internet aqui hoje tá meio complicada. Pausou pra vocês aí, gente? Voltou aqui.
A Cristiane perguntou, tem numeração esse pincel? Esse aqui, olha, é número 2, ó, ele é da marca Princeton. Ele é número 2, é tamanho número 2. 2, pincel 2 redondo de pelo longo. Eu sempre pintei com um pincel mais fino que esse, mas agora eu gostei tanto desse pincel aqui, a gente vai acostumando, a gente vai se apegando com o pincel, né? Deixa eu pôr mais um pouquinho de tinta aqui para ficar uma tinta um pouquinho mais grossinha. Essa tinta aqui, ela tem a pigmentação dela bem forte, ela é muito boa. Misturar bem. Tem uma mensagem aqui. A Geiciara diz que comprou o seu curso, só que o principal medo dela é a parte da sobrancelha, que ela acha que é muito difícil fazer. Ah, mas você não tá sozinha nessa, tem muitas alunas que... Só que depois é só fazer a primeira, depois você vai ver assim que é tudo meio parecido, né? A gente vai acostumando tanto, acaba fazendo parte da sua rotina. Mas eu sempre falo assim, né? Às vezes as pessoas falam, ai, como que eu vou conseguir fazer uma sobrancelha boa? Você tem que treinar, né? Pega um papel e desenha esse tipo de sobrancelha, desenha. Começa a procurar olhar crianças, olha foto na internet e pratica. Porque quanto mais você praticar, agora a gente vem, pega aqui. O que eu faço sempre, né? Eu vou encher essa cabeça de cabelo que não vai nem aparecer. Então, sempre às vezes no curso eu gosto de ficar, sabe, pintando aqui, ó, o cabelo. Principalmente fica bonito na hora que você faz o enraizamento, às vezes aparece algum fiozinho, né? Mas que nem essa boneca aqui, é uma boneca de restauração, que eu tô fazendo restauração. Então, ela tem, sabe aquelas ranhurinhas da boneca, né? Da boneca antiga. Então não vai aparecer se eu vou fazer. Não adianta eu ficar pintando isso aqui, não vai aparecer. Principalmente quando é uma restauração, você quer um trabalho um pouco mais rápido. Mas aí o que eu faço? Eu sempre jogo um pouquinho de tinta aqui atrás só pra mim ver, sabe assim, testar a cor aqui atrás, pra não vir direto na sobrancelha. Então eu já testo o pincel e a tinta aqui atrás. O que eu ia falar pra você? Se você estiver trabalhando com isso, um pincel longo, procura deixar trabalhar com a ponta do pincel, tá? Então, a gente vai vir aqui na frente, né? Como na frente daqui sempre é mais clarinho, então geralmente eu começo aqui no meio, ó. Eu começo aqui no meio, porque o pincel tá cheio de tinta. Eu venho aqui. Ó, limpou o pincel, tirou um pouco da tinta Dedê, eu venho aqui e faço aqui um pouquinho, ó. Obedecendo sempre o mesmo desenho que eu fiz com lápis. Olha aqui, vou vir aqui, ó. Penteando essa sobrancelha e vem aqui fazer a escama de peixe, vem ao contrário. Aqui. Eu não vou deixar essa sobrancelha mais escuro que isso, porque eu acho que já tá no ponto. Aí eu venho com um pouquinho de tinta no pincel, limpo um pouquinho o papel toalha e venho e faço... Lembra que eu comentei com vocês que aqui, ó, é um pouquinho mais escuro, que é onde os fios encontram? Então, eu passo um pouquinho aqui, ó, linha, só pra ficar mais escurinho aqui. Daí, ó, você pode vir aqui na têmpora com a pontinha do seu pincel e faz os cabelinhos aqui, ó. Puxa uns cabelinhos aqui. A Lúcia tá perguntando se a tinta que você tá usando é marrom ou preta? Essa daqui é uma tinta que essa daqui ela chama, deixa eu pegar o nome dela direitinho pra vocês, é o Raw Amber. Essa tinta aqui, ela é uma preta misturada com marrom, ela já vem assim, é uma tinta assim, ela já vem misturada pra sobrancelha. Se você não tiver, você pode usar a preta com um pouquinho de marrom, sempre pra não ficar bem preta, eu acho que fica muito pesado jogar a sobrancelha já preta direto. Então, tem uma tinta no mercado que chama Carbon Black, que é um preto mais desbotado um pouco, né? Daí pode usar essa Carbon Black, porque o preto em si é muito preto demais. Aí você mistura um pouquinho de marrom, né? Porque ó, mesmo que essa bonequinha aqui, ela vai ter o cabelo mais pretinho, que ela é oriental. Eu não vou fazer uma sobrancelha muito forte, não. Vou pegar aqui só com o pincelzinho e vem aqui. Então eu venho aqui, ó, mais no meio da sobrancelha, pra não... Que daí a hora que tiver com menos tinta, eu vou lá e
Aí, ó, limpou um pouquinho o pincel, daí eu já venho aqui na frente e dou um pouquinho aqui. A Rosa Helena tá perguntando. Na verdade, ela colocou assim: desculpa, não vi a informação do lápis. Minha transmissão está falhando. Ai, tá. Ó, chama. Vou pegar o nome dele certinho pra você aqui, ó, Rosa. Ele chama Prismacolor. Prismacolor da Premier. E esse que eu usei pra fazer essa cor aqui foi o sépia. Cor sépia. Que é um marrom assim bem escuro, mas é um marrom meio acinzentado. Ele tem um tom bonito que você pode usar ele até para fazer a boneca com o cabelinho, com a sobrancelha mais clara, que ele fica bom. Ele dá para usar com a clara e com a escura. Ó, daí a gente vem aqui no cantinho e põe um pouquinho mais de cor para ficar escurinho aqui. A gente vai ficando uma belezinha essa boneca aqui. E agora a gente vem fazendo as têmporas. Essas têmporas aqui, ó, gente, eu acho que fica muito bonito quando usa outro, sabe, 2 tons de tinta, se você quiser. A gente tá fazendo nós vamos usar um cabelo quase preto aqui, que vai ser uma japonesinha. Então, eu tô usando marrom escuro, mas eu posso pegar, de repente, pegar um marrom um tom mais baixo, pra fazer uns cabelinhos aqui na têmpora com uma corzinha diferente. Principalmente quando é bebê loiro. Como é bebê loiro, fica legal usar até uns 3 tons de cor aqui. São pequenos detalhes, mas que dá graça. Aí que a gente já tá bem clarinho aqui. Então, vocês notam assim, ó. Sobrancelha não fica muito alta, não fica arqueada, ela é um pouco mais reta. Daí, a hora que ela chegar aqui, ó, divide o olho em 3. A hora que chegar aqui, ó, na terceira parte, faz uma marquinha, a hora que ela vai começar a dar uma leve descidinha. A Bruna mandou aqui que é quase igual o design de sobrancelha, que ela já fez curso, só que ela percebe que é um pouco diferente porque do neném é mais fraquinha, né? A sobrancelha mais sim. levinha. Na verdade, Bruna, para você fazer a marcação, né? Eu acredito que é a mesma coisa da sobrancelha da gente, a altura, aonde que começa. Só que o bebê, a gente tem que ver que o bebê, ele sempre é um pouquinho mais espaçada do que a gente. Não é que é mais espaçada, é porque aqui no comecinho é bem clarinho mesmo. Às vezes aqui, assim, no comecinho da sobrancelha, você pode até, às vezes na hora que a gente vai fazer umas marquinhas aqui na testa de bebê recém-nascido, a gente pode até marcar um pouquinho de vermelho aqui no comecinho, porque geralmente o bebê tem essas marcações vermelhas aqui na testa. Então, vale a pena, por exemplo, se você quiser, isso aí vai um pouco de gosto, né? A gente pode pegar a tinta, a Flash 8, por exemplo, que ela é bem clarinha, e pegar um pincel bem fininho e fazer uns risquinhos aqui no meio para dar aquela, sabe, efeito de 3D. Mas não é toda boneca que eu faço. Por exemplo, aqui pra mim, isso aqui já ele tá discreto. Acho que na Art Reborn o menos é mais, né? Acho que quanto mais a gente fizer um pouco mais discreto, não deixar muito aparente, né? Porque às vezes a sobrancelha tira até a beleza do kit da boneca, né? Depende se você fizer muito forte. A Carolina perguntou se não tiver o lápis, ela pode ir direto com o pincel fazendo a sobrancelha? Pode sim, Carolina. Tanto é assim que a gente, acho que às vezes muitos bonecos eu faço. Você pode fazer o que eu fiz com esse lápis aqui, você pode fazer direto no pincel. O bom do lápis é que acaba facilitando, assim, como a gente tem, parece mais firmeza, né? Principalmente a pessoa que não tem muita habilidade no começo com o pincel, às vezes o lápis vai dar mais firmeza na mão dela. E daí esses lápis tem várias cores aí que você pode comprar, desde o marrom. Esse lápis, então, se você tiver esse aqui, que é o, deixa eu pegar até o óculos pra pegar o nome dele direitinho, também ele tem uma cor boa. Ele é o Dark Brown, que é o brown, é o marrom bem escuro. E ele, se você quiser anotar o número desse, esse eu fiz hoje com essa cor aqui, que é o sépia. E ele o número dele é PC948, sépia. Ele é muito bom. Então, terminando
toda vez que você terminar de fazer a sua sobrancelha, o que é que vai ter que levar? Vai ter que levar no forno pra deixar aquecer, né? Queimar lá por 8 minutos, depois volta. Daí você pode fazer mais um pouquinho por cima com o pincel daí, tá? Pra finalizar, sabe? Pra não ter problema de cair, mas tudo bem suave. Se de repente você tirar do forno e ver que já ficou muito escuro, daí assim, é melhor até não fazer a segunda camada do que fazer e deixar escuro. Tem perguntas aí, Bárbara? Por enquanto não, Deixa eu ver aqui, cadê? E esse bebê aqui, ele é oriental, né? O que orientais? Com bonecas orientais? A gente nem coloca cílios, muitos cílios, porque o olho, e que é um olho, nós vamos fazer ela um olho um pouquinho mais rasgadinho, né? Se eu colocar uns cílios aqui, vai ficar muito grande, fica muito desproporcional. Só se o olho fosse um pouco maior, né? Porque geralmente os cílios mesmo os cílios de boneca, assim, vai para um kit desse tamanho aqui, ia ficar bem forte. Então, assim, nesse caso aqui, ó, eu vou largar ele sem cílios mesmo. Se fosse colocar, a gente ia ter que colocar um negócio muito discreto para não ficar, senão vai ficar parecendo assim, que colocou aqueles cílios postiços, assim, quando às vezes adulto a gente vê que fica uma coisa muito grande, muito desproporcional. A Lucineia perguntou se tem como tirar toda a sobrancelha e fazer de novo. Ai, se acaso errar, né? Isso. Tem, assim, então, mas é melhor você ir fazendo devagarzinho, bem clarinho. Aí você vai apagando. Ai, não ficou bom, vai apagando enquanto tá clarinho. Porque, por exemplo, assim, ó, eu terminei de fazer, eu não queimei ainda. Dá pra mim desmanchar e deixar mais apagadinho e fazer por cima, mas assim, por mais que eu apague, não vai apagar, pode ser que arranque um pouco da tinta de baixo. Então é melhor assim você ir devagarzinho. Por exemplo, se tivesse mais clarinho, logo na hora que eu comecei a fazer, era mais fácil de eu desmanchar, né? Então, se você vê que você tá errando, já logo no começo você já vai apagando e já vai corrigindo aí, tá bom? Porque depois vai ficando mais complicadinho. Eu vou deixar queimar um pouquinho, né? Eu vou deixar e nós vamos colar esse olhinho aqui. E vamos vou falar um pouquinho para vocês a respeito do cabelinho, né? Talvez na semana que vem a gente vai estar mexendo com o bebê reborn, vai ser mais fácil de eu poder explicar para vocês sobre o mapa para fazer o implante. Então você pode aproveitar, que nem essa aqui, como é uma boneca de restauração, a gente não fica fazendo rodamuinho, essas coisas, não. Essa cabeça, ela tá toda furadinha, nós tira, né? Ela tava com o cabelo aqui antes, né? Então ela tá toda furadinha. Então não adianta querer ficar fazendo rodamuinho, principalmente que é uma cabeça um pouco mais dura, de uma boneca comum. Então nós vamos ter que, eu só vou marcar, o que eu faço num caso desse de restauração? Eu marco o meio dela, não preciso nem marcar, ela já tem até aqui onde era antes, aqui ó, marca aqui o meio. E venho com a minha tinta, se você quiser fazer isso com um lápis ou com a tinta, tanto faz. Deixa eu marcar aqui. E você vem traçando aqui, ó, vou fazer com lápis, que acho que vai ficar mais fácil de você enxergar. Daí eu venho aqui e venho traçando com o lápis. Esse lápis é bom até para fazer mapeamento, tá? Vocês que estão fazendo reborn ali, ó, ele pega bem, ó. Você vem, ó. Então eu vou jogar um pouquinho esse cabelo de lado. Daí eu vou fatiando a cabeça da boneca. Tudo saindo desse ponto aqui, ó. Eu vou meio que obedecer o cabelinho que já tava aqui, ó. Com esse cabelinho, ó. E eu já faço esse mapinha, né, fatiando, fica mais fácil pra gente poder saber por onde começar esse enraizamento e a direção da agulha. Toda vez que você estiver fazendo um implante de cabelo, geralmente você coloca aqui, ó, deixa aí um pouquinho pra cima dessa orelha, que eu vou deixar 1 centímetro mais ou menos, mesmo se for em bebê reborn, dá certo. Para você poder ter um espaço para manipular a sua agulha. Então, a gente vem aqui
E vamos contornar essa orelha obedecendo esse espacinho aqui. E aqui atrás, né, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas onde eu começo o enraizamento? Se é logo abaixo a orelha? Não. Aí eu pego a orelhinha, mais ou menos eu marco metade dela. Metade da orelhinha. Marco aqui e venho aqui. Até chegar na outra metade. E aqui a gente vem aqui. Aqui, isso aqui eu acho que eu fiz meio curva, mais retinho aqui, ó, senão vai ficar muito, ó, retinho aqui. Chegou aqui na metade da orelha e dou um espacinho de 1 centímetro e vou fazendo a curvinha da orelha e encontro aqui. Então, já tá, ó, marcadinho, só pra gente começar o enraizamento. Eu vou fazer o enraizamento com vocês na quarta-feira dessa boneca aqui, ó. Não vejo a hora que ela fique pronta. Já vou deixar já o corpinho dela, né? O corpinho dela, nós tiramos ele na semana passada, já desmanchei, já tirei. E eu vou fazer o outro corpinho em cima daquele mesmo. E tá pronto. Daí, o que que eu vou fazer agora? Eu pego uma cola vinil, de vinil que eu tenho aí, cola de vinil que você encontra aí nessas tapeçarias. Eu venho e ponho um pouco no dedo e colo esse olho atrás, porque tá a tampinha, sabe aquela, tem uma cavinha, né, que tipo uma saliência aqui atrás. Com estilete eu tirei o olho, agora eu vou colocar no lugar direitinho, centralizar ele e já vou colar com essa cola. E nós vamos já partir para o enraizamento. O pessoal pergunta muito a respeito da cola, né, para usar. Existe uma cola que chama E6000 no mercado, né, é uma cola importada, ela é muito boa, só que ela é um pouco mais cara. Então, necessariamente, você não precisa usar essa cola, não pode usar essa cola de vinil, que você compra em bisnaguinha, deve pagar aí uns 9 a 10 reais, é uma cola muito boa. Inclusive, ela dá até para colocar um imã, para colocar na boquinha por trás, para depois colocar a chupeta, né? Ela é uma cola que ela tem sido muito boa mesmo. E ela tem, inclusive, se você quiser colar até o próprio cabelinho, sabe as pontas, depois que a gente enraizar, as pontas do cabelo vão ficar tudo aqui dentro, né? Vai dar até pra colar ela, só que assim, eu prefiro às vezes colar até com cola branca, Cascorex, dá certo também. Então, às vezes, o que eu venho muito dizer nas lives, assim, é porque a gente tem muitos produtos que dá pra substituir, porque a gente vê que tem produtos que são mais caros, né? E outros são, às vezes, a pessoa não consegue encontrar com facilidade. E tem outros que a gente acaba usando, que são alternativos e que funcionam muito bem. A Sônia tá perguntando aonde eu encontro o cabelinho. O cabelinho? Então, o cabelinho você pode encontrar, tem vários fornecedores, né? Já no Brasil que vende materiais para Art Reborn. E no Mercado Livre também, né, você pode encontrar lá desde fibra para implantar o cabelo, né, que existem uns tipos de fibra que elas têm uma qualidade muito boa, que dá para implantar no cabelinho do bebê. Ou você pode comprar o mohair, né, que geralmente a gente usa mohair em bebê reborn, que ele é um material um pouco mais caro, e que são esses pelos de cabra. Dá até para fazer com cabelo humano, né, se você quiser. Tem algumas pessoas que têm acesso a cabeleireiras, e às vezes elas guardam um pouco de cabelo. Você conseguir aí um tamanho, uns 10 a 15 centímetros, você já consegue implantar com facilidade, sim, na boneca. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de sobrancelha, vocês vão falando pra mim, se não, manda no direct, né? Nós vamos fazer um conteúdo especial lá na comunidade sobre sobrancelhas, sobre cada etapa do bebê. Eu quero que realmente que vocês consigam fazer nascer esses bebês aí, viu, gente? Vamos ver, né? Porque assim, às vezes, cada pessoa às vezes acaba deparando, né, numa dificuldade, né? E às vezes enrosca pelo caminho, né? Eu falei que nós
Esse ano o nosso principal objetivo é que vai nascer esses bebezinhos aí. Nós estamos tempo ainda, Bárbara? Como que tá? Falta 10 minutos. Nós já estamos acabando, gente. Quarta-feira, vou esperar vocês aqui na live pra gente colocar cabelinho nesse bebê. Colocar, ela já tá quase nascendo lá. Já vamos fazer os detalhes, colocar os verniz aqui. Eu tô achando, vocês acham que tá com carinha de menininho ou menininha? Qual que é a opinião de vocês? Tava meu pincel. Aqui. O pessoal do Face tá falando menina. E vocês do Instagram, menino ou menino? Carinha do quê? Menina também. Ó. Menina? Eu também tô achando, viu? Acho que eu já até comecei a chamar ela de ela aqui, né? Nós vamos colocar lá no Instagram uma fotinho para vocês olharem a sobrancelha, como que tava ficando mesmo. Nós vamos colocar, vamos colocar lá pra gente fazer, pra colocar um nome, com algumas sugestões de nome aqui pro nosso kit, tá bom? Na quarta-feira até sexta-feira vai ter que nascer esse bebê, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à sobrancelha, relação aos lápis que nós usamos aqui hoje, se precisar de numeração, que alguém não pegou algum detalhe na live, manda mensagem para mim no direct que eu mando, tá bom? O pincel, qual pincel que vocês estão usando aí? Me conta aí qual pincel que, se vocês têm algum de estimação. E se vocês precisarem do nome, da foto do pincel, pode me falar que eu quero ajudar vocês a fazerem sobrancelhas e parar com esse medo de fazer sobrancelha aí, que não é nenhum bicho de 7 cabeças não, né? Vão começar a desenhar em casa, caderninho na bolsa, quando sair, copia foto de criança, começa a fazer os desenhos, treina bastante, vê os diversos tipos de sobrancelhas que tem por aí. Tem bastante, a gente pode assim, tem bastante coisa que dá para você copiar, mas você pode também criar, né? Acho que a gente vê que Deus fez cada pessoa diferente, então a sobrancelha, cada uma é diferente da outra. Às vezes eu vejo assim que, por mais que a gente ensina um tipo, um jeito de fazer, cada pessoa que for fazer a sua sobrancelha, um fiozinho diferente que ela vai fazer, que é a marca registrada dela, vai ficar... O bebê vai ficar especial, vai ficar muito especial a boneca, né? Então, por isso que eu falo que cada boneca que faz é única, né? A gente coloca ali todo o nosso sentimento, todo o nosso amor nela. Então, por isso, assim, que cada boneca, ela é exclusiva. Não existe, às vezes alguma aluna minha fala, eu tenho medo da minha boneca ficar feia. Não fica, não existe. Não existe nenhuma boneca que vai ficar feia, porque você colocou tua mão ali, você colocou teu amor ali, não tem jeito de ficar feia não é? A gente tem que, pode ser autocrítica demais, né? A gente tem que saber que vai, né, vai ficar perfeito, do jeito que a gente fizer. E quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Não existe, a primeira vai ficar, não, essa a gente tem que treinar, né? E vai saindo cada vez melhor. Um beijo para vocês, obrigada por vocês estarem aí. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou ficar esperando vocês na quarta-feira, tá? Quarta-feira a gente vai colocar cabelinho e até sexta-feira tá nascendo a nossa bonequinha. Vamos colocar lá nos stories pra gente colocar o nome nela, tá bom? Quero vocês participando comigo. Um beijo, fica com Deus.